Olá pessoal, este é o canal Biscoitinho do Binho e o nosso assunto de hoje é Biscoitinho de Estequiometria 1. Olá pessoal, bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o biscoitinho sobre cálculo estequiométrico 1. Esse biscoitinho a gente vai tratar somente de estequiometria simples, certo? Sendo biscoitinho de cálculo estequiométrico 2 ou estequiometria 2 para rendimento e pureza e cálculo estequiométrico 3 para reagente em excesso. Vamos lá. O airbag é um dispositivo usado em automóveis para proteger os motoristas no eventual acidente. Ele é inflado pelo gás nitrogênio produzido na reação a seguir. Considerando uma massa de 3,9 gramas de azeite de sódio, o NaN3, pede-se a massa de óxido férrico consumida na reação. Então, primeiro, ele está me dando dado de quem? Ele está me dando dado dessa substância aqui, que é o NaN3. E está me pedindo dado de quem? Está me pedindo dado dessa substância aqui. Logo, essa substância ele está me dando em massa. E essa aqui, ele também está me pedindo em massa. Então, eu vou ter que relacionar essas duas substâncias em massa. Bom, sabendo que o sódio é 23, olhando na tabela, o sódio é 23 e o N é 14, vai ficar 14 vezes 3, não é isso? 14 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai 1. Na 3 vezes 1, 3 mais 1, 4, 42. E o Na, que é 23, eu vou colocar aqui 23, então vai ficar 5, né? 65. Bom, como são 6 mols, eu vou multiplicar isso por 6. Então, 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 6, 36, 37, 38, 39. Então, dá 390. Então, a gente pode afirmar que, deixa eu mudar a cor aqui, 390 gramas de NaN3 está para o ferro pesa 56. Se o ferro pesa 56, eu vou ficar aqui com 56 vezes 2, não é isso? Que vai dar 112. E o oxigênio que é 16. 16 vezes 3 dá 48. Então vai ficar 10, vai 1, 4, 5, 6 e 1, dá 160. Então, 390 gramas de NaN3 está para 160 gramas de Fe2O3. Muito bem, se eu tenho uma massa então de 3,9 gramas, eu vou ter X. Então, X vai ser igual ao quê? Daqui para cá, o que eu fiz? Eu andei 2 casas, certo? Então, daqui para cá, eu vou andar 2 casas também. Então, o valor é de 1,6 gramas de Fe2O3. Então, tá aqui. Bom, na letra B, ele me perguntou o volume de gás nitrogênio produzido na ICNTP. Bom, então, dessa vez, ele quer saber qual é o volume de nitrogênio na ICNTP. Putz, essa droga dessa caneta. Isso aqui. Aqui. Vai ficar... Esse aqui, volume na ICNTP. E aí, vai ficar o que aqui? Vai ficar 390. A mesma relação, massa agora aqui em volume. 390 gramas, né? Que são 6 mol de NaN3. 390 gramas de NaN3 está para... Qual o volume na ICNTP? 22,4. Vou botar 224, vamos ficar por 9, porque são 9 mols. Depois devolva a vírgula. 9 vezes 4, 36. Vai 3. 9 vezes 2, 18. 19, 20, 21. Vai 2. 9 vezes 2, 18. 19, 20. Devolvendo a vírgula, 21,6. 201,6. 201,6 litros, certo? De N2. Como eu tenho uma massa de 3,9 gramas de NaN3, eu vou ter X. Então, X vai ser igual. Daqui para cá, eu também ando 2 casas. Então, aqui, eu também tenho que andar 2 casas. 2,016 litros de N2. Aproximadamente, então, 2 litros de N2 na ICNTP.
certo? Então vamos para a próxima. Bom, a próxima fala o seguinte. Eu não vou ler isso em inglês. Ao enviar essa mensagem em 13 de abril de 70, o comandante da missão espacial Apollo 13, Jim Lovell, sabia. A vida de seus companheiros e sua própria estavam em perigo. Um dos tanques de oxigênio da nave explodira. Uma substância, o superóxido de potássio, poderia ser utilizada para absorver o gás carbônico e ao mesmo tempo restaurar o O2 na nave, segundo a equação. Calcule a massa em quilo de K2O4 necessária para consumir todo o CO2. Ele quer isso aqui em massa, certo? E está me dando massa de CO2. Está me dando massa de CO2. Só que ele fala assim, exalado por um tripulante durante 48 horas, se em média uma pessoa exala 1,1 kg de CO2 por dia. Então, se em 48 horas, vamos lá, 1,1 kg em um dia, que são 24 horas, certo? Como você tem 48 horas, então você tem o dobro, que é igual a 2,2 kg. É isso que você vai precisar tratar, certo? 48 horas. Então, consequentemente, você vai fazer o quê, o Capadócio? Vai fazer assim. Quanto é que vale o K2O4? O K é 39, então vai ficar 39 vezes 2. Vai ficar, então, 18 vai 1, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, 78. O oxigênio é 16, vezes 4 dá 64. Você soma 64 aqui. Fica 12, vai 1, 7 com 7, 14. Dá 142, certo? Então, isso aqui, ó, 142 gramas de K2O4, né, está para 44 gramas de CO2. Por que 44? Porque essa soma aqui dá 44, certo? Isso aqui é 44. Muito bem. Como ele está me dando 2,2 quilos, eu posso usar quilograma aqui porque os dois estão em massa. Quando um lado estiver em massa e o outro também, você pode usar em quilo sem problema, tá? Então, 2,2 kg. Então, se grama está para grama, quilo vai estar para quilo. Daqui para cá, o que você fez, Capadócia? Você dividiu por 2 e andou uma casa, certo? Então, lá você vai dividir por 2 e andar uma casa também. Dividido por 142 por 2 dá 71. Andando uma casa, 7,1 kg. Só isso. Bom, vamos lá, para de baixo. A Conferência de Kyoto sobre Mudanças Climáticas, realizadas em 97, estabeleceu metas globais para a redução de emissão atmosférica de gás carbônico. A partir daí, várias técnicas para o sequestro do CO2 presente em emissões gasosas vêm sendo intensamente estudadas. Uma indústria implantou um processo de sequestro de gás carbônico através da reação com Mg2SO4, conforme a equação representada a seguir. Sabendo que foram sequestrados 4.400 gramas de CO2, calcule a massa em quilogramas do óxido formado. O óxido formado é esse cara aqui. Ele quer isso em massa, certo? E ele te deu isso aqui em dividido em massa, que é o CO2. Então, vamos relacionar. Vai ficar. Quanto é que vale isso aqui? O carbono pesa 44, que é 16 vezes 2 dá 32, mais 12. 44 vezes 2, 88. Então, 88 gramas de CO2 está para o SiO2, o silício pesa 28 e o O16, 16 vezes 2, 32, 32 com 28, 10 vai 1, 3, 4, 5, 6, 60. 88 está para 60 gramas de SiO2. Então, 4.400 gramas de CO2 vai estar para quanto? Vai estar para X. Daqui para cá, indivíduo, 44 é a metade de 88 com 2 zeros. Quanto é que é a metade de 60? 30 com 2 zeros. Então, 3.000 gramas de SiO2. Como ele pediu em quilo, 3 quilos. Certo? Só dividir por 1.000. Muito bem. Embaixo, o número de mols de Mg2SO4 que reagiu. Aí eu vou ter que subir mais um bocadinho. Vamos lá. Aqui ele pediu em mol. Então, aqui você vai relacionar mol com massa. Quantos mols você tem aqui de MgSO4? Mg2SO4, você tem 1 mol. Então, 1 mol de Mg2SO4 está para
Quanto é que você tem então de CO2? 88 gramas, né? Que é 44 vezes o 2 que está aqui na frente, 88. Então, se eu tenho 4.400 gramas, vai ter X. Então, X, aqui é a metade com 2 zeros, a metade de 1 é meio, certo? Com 2 zeros, vamos ficar por 100, que é igual a 50. 50 mols. Certo? Next. Questão 4 fala assim: o hidróxido de sódio e o ácido sulfúrico podem reagir como mostra a equação de reação a seguir. Então tá aqui. Com base na reação balanceada acima, para a obtenção de 28,4 gramas de sulfato de sódio, calcule o número de mols de moléculas de NaOH consumidas. Então, criatura, dessa vez ele quer o quê? Ele está te dando massa do sal produzida, que é esse cara, M. Ele está perguntando na letra A o número de mols do NaOH produzido. Então aqui mol. Bom, então você tem 2 mols de NaOH está para... Quanto é que vale a massa de Na2SO4? Bom, o oxigênio 4 dá 64, o S é 32, o Na é 23, vezes 2 dá 46. Então vai ficar 10, 12, vai 1, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 142. 2 mols de NaOH está para 142 gramas do sal. Se você tem 28,4 gramas do sal, você tem o dobro andando numa casa. Então, se é o dobro andando numa casa, o dobro é 4 andando numa casa, 0,4 mol. Então, tá aí. Na letra B, o número de moléculas de H2SO4. Então, dessa vez, indivíduo, ele quer... Era para ter trocado a caneta. Ele quer saber qual o número de moléculas desse indivíduo aqui. Então, qual é a relação? Eu vou ter aqui 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2SO4. Por que, Binho? Porque aqui é 1 mol, certo? Está para... Quanto é que vale, então, a massa de Na2SO4? 142 gramas. Se eu tenho 28,4 gramas, vou ter X. Daqui para cá, eu dobrei andei uma casa. Então, de lá também vou dobrar e andar uma casa. 1,2 vezes 10 a 23 moléculas de H2SO4. Muito bem. Na número 5, ele fala assim: o carbeto de silício possui uma estrutura idêntica à do diamante, por isso apresenta elevada dureza, sendo utilizado, por exemplo, na confecção de esmeril para afiar facas e no corte de vidros. Uma forma de obtenção de carbeto de silício dá-se por meio da reação de aquecimento do coque com a areia, conforme expressa a equação a seguir. Então, calcule a massa de carbeto de silício. Ele quer saber a massa disso em quilo, que se forma a partir de 7,2 kg de carbono presente no coque. Então, ele quer isso aqui em massa também. Está me dando isso aqui em massa também. Então, vamos nós. O carbono é 12. Então, 12 vezes 3 dá 36. 36 gramas de carbono. Sim, gente. Carbono é 12 vezes 3, 36. São 3 mols. 36 gramas de carbono. O carbono é 12. O silício é 28. Então, 10 vai 1, 2, 3, 4. 40. 36 está para 40 gramas de SiC. Como você tem 7,2 kg, né, de carbono, você vai ter X. Mais uma vez, por que eu posso usar em quilo aqui? Porque os dois estão em grama. Se grama está para grama, quilo está para quilo. Então, X vai ser igual. Daqui para cá, o dobro andando numa casa. O dobro andando numa casa, 80, fica 8 kg de SiC. Ácido fosfórico impuro para uso em preparação de fertilizantes é produzido pela reação do ácido sulfúrico sobre a rocha de fosfato, cujo componente principal é Ca3PO42. A reação é essa daí. Bom, quantos mol de Ca
SO4 podem ser produzidos na obtenção de 19,6 kg de H3PO4. Bom, aqui ele está dizendo que o ácido fosfórico impuro é produzido nessa reação aqui, mas ele não está me falando de nenhum grau de impureza. Eu vou considerar que a massa é essa aí mesmo, certo? Então, ele quer saber quantos mols de CaSO4, né, você vai produzir, né? Então, uma vez que ele está me dando massa desse cara aqui, então ele quer saber o número de mols desse cara aqui. Então o que eu vou fazer? 3 mols de CaSO4 está para o H3PO4, fazendo a soma, dá 98. Como eu tenho 2 mols, dá 196 gramas. Só que dessa vez eu vou ter que passar o quilo para grama, porque do outro lado está em mol. Então vai ficar 19,6 vezes 10 ao cubo grama. Vai estar para x. Então x, daqui para cá você só andar uma casa e botou 10 ao cubo. Você vai andar uma casa, 0,3 e colocar 10 ao cubo. Bom, 0,3 é 3 vezes 10 a menos 1. Com 10 ao cubo, vai ficar 3 vezes 10 ao quadrado mol. Essa é a resposta, que você pode botar também em 300 mol se quiser. Certo? Muito bem. Então, a questão derradeira diz o seguinte: o óxido de alumínio é um óxido de caráter anfótero, utilizado muitas vezes como antiácido. A reação que ocorre no estômago pela ingestão desse composto é: calcule a massa desse óxido necessária para reagir com 0,18 mol de ácido clorídrico. O alumínio é 27, então vezes 2 dá 54, certo? O oxigênio é 16, vezes 3 dá 48, 8, 9, 10, 11, 12, vai 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 102. Então, 102 gramas, já que só tem 1 mol aqui, né? 102 gramas de Al2O3 está para 6 mols de HCl. Por quê? Porque aqui ele perguntou em massa e aqui ele me deu em mol. Então, tem que trabalhar esse lado em mol. Então, 0,18 mol tá para x. O que você fez daqui para cá? Você multiplicou por 3 e andou 2 casas. Então aqui você vai ter que multiplicar por 3 também, né? Vai ficar 6, 0 e 3. E vai andar 2 casas, vai ficar 3,06 gramas de Al2O3. Então é isso. Agora o próximo biscoitinho de estequiometria 2. Muito obrigado. Beijo.